Boa tarde, amigos. Estamos de volta com o programa Olhar Fascica. Hoje está um bate-papo, literalmente. Nós aqui, o professor Delson Luiz Ribeiro e o palestrante, né? Ícaro Bernardes e Ademir, quem vos fala, falando sobre sucesso, algumas variáveis, algumas coisas que você pode falar, falando sobre orçamento familiar, planejamento, até uma teoria da restrição orçamentária aqui na microeconomia, mas é esse bate-papo e dando dicas e conselhos que para mim e para você podem ser úteis se você praticá-los. Sobre como ter sucesso, o que é sucesso. E nós estamos falando com isso sobre várias perspectivas. E agora o professor Delcio tinha levantado na último momento do primeiro bloco. E agora nós vamos retomar nele, daí a pouco a gente já passa para o Ícaro, que ele tem mais duas vertentes para a gente trabalhar. O professor Delcio, você estava falando sobre felicidade, eu coloquei uma parte semântica ali, eu usei contentamento, e o senhor queria complementar algo mais, por favor. Talvez, pode-se dizer felicidade, contentamento, atendimento, né, da satisfação. E nós lembramos da clássica pirâmide de Maslow, né, que é objeto de estudo em várias disciplinas, e dentro da área de marketing, gestão de pessoas e outras disciplinas não é diferente. E aí a gente vê que o sucesso ele depende, conforme o Ícaro comentou aqui, depende muito do foco, do objetivo. E esse foco, o objetivo, ele está muito relacionado ao atendimento dessas necessidades. O que motiva alguém é o atendimento das necessidades do indivíduo, né? Só para a gente dar uma pincelada aqui para o ouvinte e ele poder enxergar melhor. Nessa pirâmide a gente tem na base dela as necessidades fisiológicas, né? Que é a necessidade de alimentar, de tomar água, tomar remédio e tudo mais, né? Tomar um remédio. Depois nós temos a necessidade de segurança, a necessidade de você ter um dinheirinho na poupança, a necessidade de você ter uma casa segura, bem cercada. Depois nós temos as necessidades sociais, que é fazer parte de grupos, de comunidades, de um partido político, de um clube, enfim, cada um busca a melhor maneira de se integrar, né? Em seguida nós temos a necessidade de autoestima, que é de se gostar, de se valorizar, né? Valorizar a si próprio. E tem também a heteroestima, né? Que é a necessidade do outro gostar da gente também. E finalmente a gente chega à autorrealização. Esse é um nível mais alto, mais psicológico, né, da pirâmide, que é você se autorrealizar. Depois que você conseguiu tudo isso aí para baixo, você busca realizar lá no topo algo que não era tão básico, tão necessário, mas que atende de alguma forma alguns desejos seus, né? Isso é algo assim criticamente importante, essa pirâmide de Maslow, pessoal, porque a maioria das pessoas hoje em dia, elas querem pouco da vida, elas buscam pouco da vida, sabe? Elas não têm grandes ambições. Não que seja errado em ser simples, ser mais humilde, assim, eu digo em questão financeira, eu digo em questão de um carro melhor, eu digo em questão de uma casa melhor, mas as pessoas estão buscando pouco da vida. Mas aí tem uma pergunta muito legal que a maioria dos meus mentores usam, e é o seguinte: por que não ser grande? Talvez você sendo mais simples, você sendo pequeno, assim dizendo, você tenha... Isso cause frustrações em você, sabe? Isso você fique assim meio frustrado com a vida em relação à sua família, em relação a dinheiro, em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento, em relação à religião, que muita gente culpa Deus, fala: Deus não me ajudou dessa vez. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então por que não ser grande? Por que não querer mais da vida? Talvez porque isso só depende de cada um de vocês. Talvez isso vai necessitar aí de uma injeção de ânimo, de uma ação forte em cima daquilo que se almeja para poder alcançar. E isso não é fácil, não vai ser fácil, não vai ser da noite pro dia, como a gente já falou. Exige muito esforço. Sim, sem dúvida. Pegando um gancho aí, já que vocês abriram essa discussão, nós precisamos falar sobre
motivação, né, e estímulos. Né? Eu tenho como definição que ninguém motiva ninguém, tá certo? Mas eu posso provocar nas pessoas, posso provocar sentimentos, estímulos. Por exemplo, você precisa comer e você está sem dinheiro agora, não vai conseguir se alimentar. E eu posso pagar a sua refeição. Então, nesse momento, puxa, você me animou, que eu estava meio desanimado, etc. Entre outros episódios, poderia citar. Mas a motivação, ela vem de mim. Ela vem de dentro, né? Porque não tem como eu gostar da sua esposa para você e nem você gostar dos meus filhos para mim. Tá certo? E é muito importante o amigo saber discernir, né? Diferenciar esses dois conceitos. Nós estamos falando sempre de conceitos: conceito de estratégia, conceito de orçamento familiar, de restrição orçamentária, conceito de ação, conceito de atitude. Mas para isso eu preciso ter vontade. Sim. Tá? E eu falo muito com os alunos na sala de aula que o que muda o mundo são as atitudes. Ideias não mudam o mundo. Aliás, ideias nem têm dono, né? Não. Os exemplos arrastam, né? Também. Bom, é bem interessante essa relação, esses temas, motivação e estímulos são bem interessantes porque, conforme o professor Ademir comentou, motivação vem de dentro, né? Estímulo vem de fora. Eu posso ser estimulado, mas se eu não cair na real, se eu não tiver a consciência e a atitude de que eu devo mudar e que eu devo agir, nada vai acontecer. Então eu acho que o sucesso está muito relacionado a isso também. Não tenha dúvida. Se você não tiver mudança, uma mudança que vem de dentro, né, uma mudança interior, não adianta ninguém ficar te estimulando. É o caso do aluno, né? Um aluno lá na escola, lá no ensino fundamental. Às vezes ele tem muito estímulo, né? Mas ele não quer mudar, ele não gosta da escola. Se não partir dele, ele não vai se transformar, né? Ele não é talvez o exemplo mais adequado, porque a gente falou de criança, mas no sentido de carreira profissional, de busca de objetivos, a motivação, essa relação de motivação e estímulo, ela tem muito sentido. A motivação ajuda a chegar aos resultados positivos. Sim. A gente trabalha com duas assim, teorias, que é a motivação primária e a motivação secundária. A motivação primária, pessoal, caro ouvinte que nos acompanha, é o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua avó, nem sua tia, nem seu filho, vai te motivar a fazer o que você quer. Ninguém vai te empurrar. Esse tipo de ajuda não existe, esquece isso. Você não vai ser motivado por outras pessoas a dar o primeiro passo. Isso tem que partir de você. Essa é a motivação primária. E a motivação secundária é aquela quando você dá o primeiro passo e consegue um progresso. Nada motiva mais uma pessoa do que um pequeno progresso. O progresso motiva as pessoas. Porque quando você dá o primeiro passo, vai ser difícil. Você consegue um pequeno progresso, uma pequena conquista, que por sinal tem que ser comemorada, você se sente motivado. Que agora às vezes, vou que vai dar certo. Agora as pessoas às vezes ignoram esses conceitos primários, porque as pessoas ficam tentando menorizar, né, ou permenorizar, menorizar alguns sucessos pequenos que para aquela pessoa são grandes sucessos. Algumas pessoas, por exemplo, só para dar um exemplo um pouco diferente nesse bate-papo, parar de fumar. Para algumas pessoas é o maior objetivo da vida, estão anos tentando isso. Outras pessoas chegam em casa, simplesmente, não vou fumar mais e ponto, e param. E assim poderíamos citar o exemplo das bebidas e etc, etc, etc. Tem pessoas que chegam em casa e, não vou beber mais, ponto final. Tem pessoas que estão lutando e literalmente lutando mesmo, com a base de remedicação, de terapia e etc, 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 e não conseguem, né? Então, valorizar esses pequenos passos, ir à academia e fazer uma atividade física, tá? Você não quer fazer academia, mas eu preciso fazer uma atividade física. Hoje eu andei só 10 minutos, não tem problema, amanhã você anda 11.
ler a Bíblia, nós falamos de espiritual, da parte espiritual. Eu não gosto de ler a Bíblia porque é um livro muito grande. Leia um versículo, leia 2, leia uma pequena porção e assim vá no seu ritmo. Né? Sem dúvida. Gradualmente, né? Então, as pessoas falam muito, falam, mas isso é o óbvio. Gente, é o óbvio, mas ninguém faz o óbvio. Ninguém faz, apesar de ser o óbvio. As pessoas estão todo tempo inventando desculpas, criando escapes para se desvincular de meta, de rotina. E aí lá na frente quer alcançar o objetivo, desculpa, mas não vai. Você me permite? Sim, você me fez lembrar, Ícaro, de um caso que um amigo meu, que um amigo conta, que na época ele estava trabalhando, atuando e convidando um pessoal aí do segmento profissional, comercial, para participar de algumas palestras, alguns treinamentos. E aí acontecia o treinamento e ao término, na saída, ele chegava a perguntar para alguns: e aí, gostou? O que você achou? Não, isso eu já sabia, eu já conhecia isso, eu já tô... Quer dizer, aí ele vinha com a observação conforme você fez aí. Você sabe, você conhece, mas você não aplica com a sua equipe. Então, talvez a questão da atitude, né, de ir lá e pegar e fazer acontecer, seja talvez a diferença entre ter e não ter o sucesso, né? E outra, às vezes nós podemos ter um conselho, já que nós estamos pegando essa seara espiritual, essa seara mais psicológica. Eu digo que eu gosto muito de um versículo que diz o seguinte: até um tolo se faz sábio quando quieto, né? Outro dia, vocês falando aí, me fez lembrar um episódio do mestrado. Nós estávamos fazendo mestrado e aí, por volta de 9h30 da manhã, um carro colidiu no prédio, num dos prédios da instituição. E aí desceu todos os departamentos, né, aquele evento chamou a atenção de todo mundo. E, inclusive, o nosso departamento também desceu para ver. Foi uma cena triste, mas, graças a Deus, não passou de perdas materiais. E aí todos os departamentos, todos os alunos, foi por causa da velocidade, foi